Quero convidar a todos que abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 3, onde fala sobre o novo nascimento, e essa é a temática dessa noite. E hoje cantamos sobre aquele que crê terá a vida, e essa passagem, eu estava ali escutando os hinos e meditando, e essa passagem fala exclusivamente disso, de novo nascimento. Para alguns que hoje, a maioria eu acho que hoje é convertido, e já conheceu o Senhor Jesus Cristo, pode pensar, mas eu já conheço essa passagem, essa passagem ainda faz sentido para mim. Entenda, o novo nascimento tem que ser algo contínuo. Vamos lá, no verso 1 ao 15 de João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe aonde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradeço a Ti, Pai, por o Senhor ter nos dado o privilégio da salvação e da santa graça do Senhor Jesus Cristo. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, ó Pai, para que venhamos, ó Pai, a aprender Tua palavra, para que assim, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito venha nos iluminar e nos fazer entender, ó Pai, as sagradas letras. Te peço, ó Pai, que abençoe a cada um de nós nessa noite. Abençoe a mim, ó Pai. Me dê, ó Deus, as palavras corretas para que eu consiga, ó Pai, alcançar, ó Deus, aos corações. Eu te peço que o Senhor venha nos orientar com o Teu Espírito, para que Ele venha nos guiar ao entendimento da verdade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Evangelho de João foi escrito exclusivamente para a igreja. Mas como assim? O Evangelho de João, ele vem tratar a vida eterna, ele vai tratar sobre as promessas de Deus e sobre o Filho de Deus, seu nosso Rei. Vejamos só, primeiro, em João, no capítulo 20, ele fala sobre isso. João capítulo 20, do verso 30 e 31. Vamos primeiro entender o contexto de todo o livro, e depois nós vamos pegar a passagem e meditar toda ela, certo? Todos acharam? João capítulo 20, do verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, ou seja, Ele é o Filho de Deus ungido, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
Então, primeiro de tudo, entendemos aqui que o livro de João foi escrito para que venhamos testificar através da fé, venhamos também aqui ter as esperanças na vida eterna. Diante disso, João traz uma história nunca vista antes nos evangelhos sinóticos. Você não vê essa história de Nicodemos em Mateus, em Marcos, nem em Lucas. Essa é uma história diferente de todos esses livros. Aqui mostra um homem que era conhecedor. Vejamos só o que diz o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Fariseu era um doutor da lei. Quem aqui tem conhecimento da época que Cristo vivia, entende que fariseu era alguém que todos olhavam com um olhar diferente, porque essas pessoas, existia um privilégio para elas. Elas, primeiro, entendiam do Antigo Testamento. Segundo, elas tinham um cargo além dos outros. E quando você tem um cargo, você é admirado pelas outras pessoas. Você é visto de uma forma diferente, querendo ou não. Hoje, vou dar uma suposição aqui. Você vê, desculpa aqui, mas não querendo entrar em polêmicas. Você vê um político com uma forma diferente, porque a vida dele é ao público. Um pastor, alguém diferente, a sua vida é olhada, tudo que ele faz diferente. Imagine um fariseu, conhecedor da lei, para os judeus, também visto diferente. E diante disso, ele estava ali perto de Jesus. Este foi ter de noite, o verso 2, este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse homem importante, que era o cargo de ser fariseu, ele foi de noite falar com Jesus. Por que foi de noite? Primeiro, ele não queria ser colocado de lado, ele não queria que as pessoas falassem dele. Trazendo para os nossos dias, ele tinha medo de ser repudiado pelos doutores da lei, porque os fariseus estavam ali para observar Jesus, para julgar a ele, para dizer a ele: olha, está vendo aí, esse aí está blasfemando do nome de Deus, ele aí não é o Messias, esse não é o ungido de Deus. Era assim que os fariseus queriam avaliar o Senhor Jesus Cristo. E foi por isso que eles quiseram matar o Senhor Jesus Cristo, por ele ser o Messias. E pelos fariseus e todos os doutores da lei não ser cautelosos enquanto ao Velho Testamento, não serem criteriosos e fiel à palavra de Deus. Aqui nos ensina primeiramente isso, de que não importa se eu sou rico ou pobre, se eu tenho um alto conhecimento, se eu não olhar para as Escrituras como ela é fiel e verdadeira, talvez eu possa ser igual ao Nicodemos, observar ao mestre de outra forma, ser apenas um religioso, como Nicodemos era até então. O grande perigo do evangelho sem piedade é tratar a vida cristã de uma forma apenas litúrgica, seguir regras. E é o que nós podemos observar na vida desse homem. E diante disso ele observa algo diferente naquele que veio para salvar nossas almas. Observe só a parte B: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Porque Nicodemos não só viu, mas ele presenciava pessoas com histórias que era cego, era aleijado e agora está sendo curado. E não tinha como você dizer que isso era mentira, porque estes sinais estavam na cara. O povo também ali era a prova viva dessa realidade. E diante disso,
Nicodemos exalta o nome de Cristo, reconhece Cristo. Vamos observar aqui que ele diz: Rabi, ou seja, mestre, eu sei que tu vem da parte de Deus. Exaltou o nome de Cristo, disse que ele era vindo de Deus. Mas e o Senhor Jesus Cristo fala algo para Nicodemos que talvez no começo ele ou qualquer um de nós não viemos entender. Ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Imagine aí, para um homem que conhece tudo da lei, o que se tinha naquela época de maior conhecimento, ele tinha acesso aos grandes filósofos. Jesus está falando para alguém que tinha uma educação privilegiada. Então necessita nascer de novo. Isso é um choque de realidade para aquele que se dizia homem do conhecimento. E veja o verso 4. Perguntou Nicodemos: como pode o homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Obviamente, qualquer um de nós teríamos essa mesma reação. Por quê? Porque as coisas de Deus são mistério para nós, para o povo judeu principalmente. O que diz 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 15 ao 18, fala a respeito exclusivamente de que para eles, para o povo judeu, estão fechados o olhar para Cristo como Messias. Mas para aqueles que Deus abre o entendimento, o Santo Espírito os guia à verdade. Veja só, o conhecimento, sem uma vida sincera para Deus, só buscar conhecer a Deus de palavras, pode nos tornar cegos, pode tornar esse legalismo, a novidade de vida que Cristo quer que cada um de nós venhamos viver, pode ser tirada de nós. Aqui no verso 5 diz: em verdade, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus traz algo para que venha confrontar o ego de Nicodemos. Tu tem que nascer de novo. E Nicodemos pergunta, como qualquer um de nós: como pode eu nascer sendo velho? Jesus fala da água e do Espírito. Nós temos que a cada dia, esse nascer que Cristo fala aqui, é um nascer de ser regenerado, de ser transformado uma nova criatura. Nós devemos todos os dias olhar para a nossa vida e buscar a isso, nascer de novo, mas nascer no espírito, no caráter, na educação, na forma de viver, na maneira de pensar, de fazer as escolhas diárias. O nascer de novo envolve uma vida que está em constante crescimento. É um homem, é uma mulher que busca constantemente a presença de Deus, que está buscando botar a sua vida, a sua mente nas esperanças eternas, ansiar pelos céus, nascer de novo, uma nova convicção de vida. Percebe que esse nascer de novo não envolve só o novo convertido, mas também a nós. Essa carta foi escrita, como foi observado anteriormente, para que a igreja sempre esteja alicerçada na promessa. E que promessa é essa? E sempre devemos nos lembrar que 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo e diz que a minha esperança é essa, que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É nisso que devemos sempre estar alicerçados, é em querer viver para Deus. Evangelho não é somente palavras aos céus, grandes conhecimentos que se não envolver prática, não tem fundamento nenhum, não vale de nada.
O que Jesus Cristo está colocando aqui em xeque é toda a sabedoria de Nicodemos, é toda a vida dele, é 10, 20, 30 anos no Sinédrio, aprendendo a como falar, uma boa retórica, como agir, a conhecer tudo, filosofia, mas não ter prática. Que adianta conhecer várias coisas, ou conhecer o Antigo e o Novo Testamento, se não viver na prática, se não tiver um caráter moldado por Deus. O que nós podemos aprender com a grande dificuldade que aconteceu nesses dias, a pandemia, é que nós não estávamos preparados para as dificuldades, porque o nascer de novo foi interrompido. E por que foi interrompido? Porque deixamos de ser forasteiros dessa terra para passar a querer morar nessa terra, a fazer planos somente pensando no hoje. E nós temos que diariamente olhar para o nosso ego, para o nosso eu, e pedir: Senhor, vem em minha vida, Pai, mortifica o meu orgulho, mortifica a minha velha natureza. E é isso que Cristo quer que Nicodemos venha a aprender, e João quer que a igreja do Senhor Jesus Cristo também venha a escutar. É isso que Deus hoje quer nos direcionar ao entendimento. Vejamos só o verso 6 em diante, até o 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu dizer: importa-vos nascer de novo. Nicodemos só tinha o olhar e a perspectiva daqui da terra. Nós, antes de Cristo, só tínhamos essa esperança também. Se tem alguém hoje que não conheceu o Evangelho, você deve estar nessa realidade. O que é nascido da carne é carne, como diz o verso 6. Ainda está com a esperança aqui nessa terra, vivendo, se assegurando no que tem, confiando em alguém, em alguma coisa que é passageiro. A igreja, ela tem que estar com outro olhar. E qual é o olhar? O que é nascido do Espírito é Espírito. Veja só, Nicodemos, como ele deve ter ficado nesse momento. Poxa, quer dizer que tudo que eu tenho na vida se resume a nada? Se não for uma vida que exalte o nome de Cristo, se não for para fazer o que diz Mateus, a igreja, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, então nós estamos na categoria de Nicodemos. Se nós não nos preocuparmos em colocar em prática o que é nascido do Espírito é Espírito, nós estamos fadados ao fracasso, à insegurança, porque nós vamos depender de nós. E nós não precisamos ir longe para entender o quanto isso é algo que causa dificuldade quando a gente confia em nós. Quando a gente peca, vem a briga interior de se perguntar se você é salvo ou não é, porque você se confia em si mesmo. Mas aqueles que são nascidos do Espírito entendem que eles estão na igreja, que eles estão servindo a Deus somente pela graça de Cristo, que ele não tem de que se gloriar na salvação. E são pessoas que podem até pecar, como nós somos todos os dias, nós pecamos, mas que são pessoas que diariamente estão lembrando do sangue de Cristo, que diariamente estão querendo ser transformadas para a glória de Deus, porque foram nascidos e estão sendo a cada dia, estão sendo pessoas que estão vivendo como peregrinos nessa terra. Porque esse nascimento que ele fala no verso 7, não te admire se eu dizer, importa-vos nascer de novo, é um nascer constante,
é algo diário. E aí o Senhor Jesus Cristo agora nos leva a entender outra parte da Trindade e do que Deus faz. Vejamos só o verso 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele fala sobre o novo nascimento. Nós temos que nos apegar às coisas do alto. Agora ele fala sobre o Espírito Santo. Aqui ele está falando de como o Espírito Santo age nas pessoas. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E aí, para a gente compreender isso, a primeira pergunta que eu faço: por que você é crente? Por que é que Deus lhe chamou para esse local? Tem resposta? Foi somente pela graça. E é por isso que ele fala, vamos lembrar que estavam à noite, certo? Normalmente à noite pode surgir muita ventania. E aqui, principalmente lá em Israel, que é um lugar deserto e tudo mais, e Jesus compara aos ventos que existiam ao Espírito Santo. Ninguém sabe a qual as pessoas ele vai transformar as suas vidas. Pessoas que talvez a gente não dê valor nenhum, e aí Deus transforma essas pessoas. Deus dá uma identidade, dá uma igreja, transforma a sua vida, dá uma nova perspectiva, um novo pensamento. Percebe como o poder do Evangelho, ele não é de acordo com o que eu penso, com o que eu imagino, é de acordo com o que Deus quer. Deus pode transformar aquele bebo das esquinas que ninguém dá nada, em um homem de Deus. Deus foi capaz de transformar a Pedro, um pescador, em um apóstolo. E não somente um apóstolo, mas aquele que era o cabeça da igreja naqueles dias, que era era o presidente da igreja primitiva. Deus, o Santo Espírito, ele transforma quem ele quer. E nós devemos então se alegrar com isso. Isso deve ser motivo de alegria e de satisfação a cada dia. Nós devemos parar um pouco de reclamar diariamente e agradecer exclusivamente pela salvação. Porque Deus lhe chamou de uma forma sobrenatural. Deus lhe salvou de uma forma sobrenatural que ninguém consegue explicar. A salvação é um mistério, irmãos. Nós devemos então estar com os fundamentos da fé alicerçados nisso. E esse homem, Jesus fala para um homem que necessitava ouvir palavras simples, mas que ferissem o seu coração. Esse é o Evangelho, é que vai de encontro ao meu coração a tal ponto de mostrar quem eu sou. E é isso que esse Santo Espírito deve fazer, que venhamos ser humildes a cada dia, para que se achegar a Deus, a entender: Senhor, eu sei que Tu és soberano, eu sei que Tu pode todas as coisas. Eu sei, Senhor, que eu não tenho nada, eu não sou ninguém. E sendo assim, irmãos, nós vamos conseguir ser pessoas melhores, homens e mulheres, pais, mães, filhos. Vamos conseguir fazer o que a igreja primitiva fazia. Falava com testemunho e pregava com vida. No verso 9, Nicodemos, ouvindo isso, a respeito do que o Espírito Santo pode fazer, então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Nicodemos ficou aqui impressionado. Ele falou sobre nascer de novo, já era difícil. Agora ele fala sobre a eficácia do Espírito Santo. Aí pronto, agora ele engodou, como diz o pessoal no interior, né, pastor? Engodou todo o pensamento, se enrolou todo.
Como pode? Isso é tão fantástico, é tão fora de sério. É algo que eu não consigo pegar. É algo que eu não consigo olhar para isso aqui e me apegar para me entender. Como pode essas verdades? Perceba como Deus age. Nós não conseguimos saber, nem pegar, nem entender. Porque é algo tão soberano, esse aspecto da salvação, que para Ele e para nós também causa surpresa. Vamos lá, e aí Jesus diz: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas, colocando em xeque novamente todo o conhecimento dele. E João 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que testificamos e que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está do céu. Jesus agora mostra para Nicodemos que ele era Filho de Deus, porque ele fala de coisas que a terra nunca viu. Uma mensagem que as boas novas de Cristo. E relembrando a nós, primeiro, Jesus Cristo, ele fala sobre o novo nascimento. Segundo, Jesus Cristo fala sobre a necessidade de que cada um de nós temos de nascer de novo, e esse processo contínuo. Terceiro, Jesus Cristo fala sobre o Espírito Santo e como ele age na vida da igreja, e como ele convida pessoas, e como ele convence as pessoas à salvação, o mistério que é a salvação. E agora, em quarto lugar, ele diz: olha, ele pergunta a Nicodemos: tu és mestre de grande conhecimento e não compreende essas coisas? E em quinto lugar, ele se revela para Nicodemos e para cada um de nós essa noite. Diz assim, verso 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí talvez aqui algum irmão diga: como assim? De que forma Moisés falou? Vamos então olhar essa passagem no livro de Levítico, no capítulo 21, verso 8 e 9. Essa passagem que Jesus Cristo fala. Números não, é Números, foi o que eu falei ou foi Levítico? Números, né? Levítico? Perdão, é Números, viu? Números 21, 8 e 9. Todos acharam? Diz assim, verso 8: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será todo mordido que a mirar viverá. 9: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, sarava. Que isso tem a ver com versos 14 e 15. As pessoas eram saradas quando era mordida pela serpente. Jesus Cristo diz que agora nós devemos ter uma nova natureza, uma nova vida. Nós nascemos com pecado. Nicodemos necessitava nascer de novo porque ele era um pecador. A igreja deve se apegar a essa verdade diariamente. Jesus Cristo, ele está ali para ouvir a igreja diariamente, para que venhamos nos ajoelhar em nossa casa, nos nossos devocionais, e lembrar da sua obra redentora. Porque o que fundamenta a nossa fé, o que nos dá segurança, o que nos dá vida, a alegria, é o perdão de Deus. A primeira pergunta que eu faço
a cada um de vocês, quantas vezes por semana nós pensamos e paramos para refletir sobre o que Jesus Cristo passou? Quantas vezes nós paramos e conversamos com Deus e falamos os nossos pecados e temos a certeza que Ele está ali nos ouvindo e perdoando? Nós precisamos buscar esse Deus de forma que Ele seja para cada um de nós o nosso amigo. Ele fala aqui para todo aquele que Ele foi levantado. A serpente foi levantada no deserto, Cristo foi levantado pelos nossos pecados. E o que nós temos feito para que essa fé de acreditar, de ter a certeza na vida eterna, impulsione nossa vida, faça com que cada um de nós venhamos deixar de ser um Nicodemos, apenas um observador das Escrituras, e possamos tratar ela com lealdade e verdade. Que quando o pecado chegar, nós vamos pensar primeiramente na cruz de Cristo, no amor que Ele derramou por nossas vidas, porque Cristo não somente morreu, mas pense só em alguém que está sendo levado, cuspido, as pessoas dizendo: esse é um blasfemador, ele é um demônio, filho de Belzebu. Tudo isso Cristo passou por nossas vidas, para nos tirar do inferno. E nós temos a oportunidade, irmãos, de diariamente conversar com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, e deixamos isso de lado e viramos legalistas. Irmãos, que possamos colocar essas verdades em nossas vidas, de que nós devemos viver em novidade de vida, nós devemos pensar como Cristo quer, nós devemos estar com a nossa mente preocupada com a eternidade, diariamente ansiando pelo céu. É isso que devemos fazer, para que assim o cristianismo se torne uma alegria, uma satisfação de vida. A igreja hoje, os crentes do século 21 que eu estou vivendo, precisa mais do que nunca a levantar o baluarte da verdade, mostrar para o mundo Cristo. Não é convencer o mundo, não é dizer que o Brasil todo vai ser de Cristo, não, é no meu dia a dia, é na minha família. Foi para ali que Cristo me chamou, e é ali que eu tenho que fazer isto: crer, acreditar e se entregar ao Cordeiro de Deus. Diante disso, irmãos, convido agora todos que orem, e vamos pedir a Deus que venha abençoar as nossas vidas com essas verdades do Evangelho. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradeço, ó Pai, porque ela para nós, ó Pai, a nossa bússola, é quem nos guia à verdade, a verdades eternas, Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a essa igreja, a minha vida, a cada um de nós, para que possamos, ó Pai, a cada dia viver, ó Pai, em novidade de vida, para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.